Fala pessoal, Greg aqui na área e hoje nós vamos falar sobre as linhas e as odds de fechamento da Pinnacle. Será que elas são imbatíveis? Será que elas são uma boa referência para você? O que será que de fato elas significam? Todo mundo sabe que, especialmente para futebol, as odds da Pinnacle são o que você tem de mais preciso para saber se você tem uma aposta boa ou não. Se as odds de fechamento da Pinnacle forem em direção às suas odds, as apostas que você fez na pré, possivelmente você tem uma boa aposta. Agora, se as odds foram contra ou se a odd não se moveu, possivelmente você fez uma aposta não tão boa. Mas será que isso é 100% verdade? No nosso site, gaapostador.com.br, a gente tem um artigo já de 2023 dizendo por que as odds de fechamento importam. E eu falo da Pinnacle. Vamos dizer assim, você tem um CLV de 5%. Em teoria, você tem um EV esperado de 5% naquela aposta. Tá? E o seu CLV, ela tem que acompanhar, em teoria, né, no longo prazo, ela tem que acompanhar o seu ROI. Aqui, né, a gente tem não sei quantas apostas, tem bastante, mas não acompanha 100%. Elas têm uma correlação muito alta. Se as odds movem a seu favor, com certeza, ou muito provável, você está fazendo apostas boas. Agora, será que isso aqui é uma correlação perfeita? Porque se ela fosse perfeita, quer dizer que as odds de fechamento da Pinnacle são 100% precisas e, como tem a comissão da casa, elas seriam imbatíveis. Agora, será que isso é verdade? Eu tenho muita certeza que ela é quase imbatível, ou se não imbatível, para jogos de liquidez gigantesca, como Premier League, UEFA, Série A, essas coisas. Esses campeonatos eu acho que realmente é muito difícil você bater as odds de fechamento. E eu também achava que para as odds para jogos de média liquidez também seria muito difícil. Porém, aqui na Greg Apostador a gente só aposta nas odds de fechamento. E por muito tempo a gente evitou de apostar em jogos que estavam na Pinnacle, porque a gente sabia que era mais difícil bater. Mas com a inteligência artificial, a gente foi trabalhando, foi melhorando os modelos e a gente está encontrando consistentemente, desde dezembro, bastante valor, cerca de um ROI esperado de 10% a 11% em jogos na Pinnacle, em jogos pequenos e jogos médios, talvez até em jogos grandes. Não vou me atrever a falar que a gente bate de jogo grande, mas um ou outro ali a gente consegue beliscar, e como o Juice, né, é tão pequeno em jogos grandes, você precisa ter uma margem pequena para ser lucrativo. E na própria Pinnacle, se você abrir aqui, você tem diversos artigos falando sobre odds de fechamento, porque eles realmente são muito bons no que fazem, mas eles não são perfeitos. O mercado não é perfeito, nem a Pinnacle é perfeito. Não tem como você ser 100% perfeito. Qualquer modelo vai ter erro, o mercado tem seus vieses, tem erro. Agora, as odds de fechamento, elas são o melhor indicativo que você tem. Se consistentemente as suas odds não estão caminhando junto com as odds de fechamento da Pinnacle, tenho certeza que as suas apostas são ruins. Agora, se suas apostas estão caminhando de forma parecida, né? O mercado se movimenta em direção à aposta que você fez, então você tem apostas boas. Quanto será que dá para lucrar na Pinnacle nas odds de fechamento, tá? E eu vou abrir aqui uma planilha. As odds que a gente utiliza são da 365, mas a gente sabe que a 365 olha a Pinnacle para fazer as suas odds, né? Essa planilha aqui, tá? É o nosso backtest desde 1º de dezembro de 2024 e no final a gente tem uma coluna chamada Pinnacle. Se ela for verdadeira, quer dizer que o jogo estava na grade da Pinnacle e, por muito possivelmente, a 365 estava copiando as odds da Pinnacle. Então, se for falso, o jogo não estava na grade da Pinnacle. E eu vou aplicar aqui uns filtros, que são os filtros que a gente coloca para fazer no broker, e eu vou mostrar aqui o lucro para você. Tá, já fiz os meus filtros pro under e agora eu só vou colocar um EV mínimo, tá? Vou colocar um EV mínimo para fazer a aposta, 0,09. Olha esse resultado aqui. ROI de 14,6%, 504 apostas e um lucro de 73,7%. Aqui, tá? Só tem jogos masculinos. O feminino tem bem menos, mas é um ROI parecido. Então são 73 apostas em 4 meses e meio hoje. 73 unidades de lucro, né? Dividido por 4,5, nós estamos bem no meio de abril, dá 16,22 unidades de lucro na Pinnacle, tá? Isso só para under. A gente também tem para over, tá? E esse aqui é o nosso resultado para over. Melhor que o under, o que eu honestamente achei que era impossível há um tempo atrás. 85 unidades, com um ROI
de 12,6%. Então, se a gente somar o over e o under, dá 150 unidades, até mais, na verdade, quase 160, dividido por 4,5, dá um lucro de 35 unidades por mês. Os jogos que estão na Pinnacle, eu vou assumir que as odds são as mesmas, tá? Lógico, vai ter um pouquinho de diferença, pode ser que seja um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas enfim, no final ainda dá mais de 30 unidades de lucro no mês, batendo as odds de fechamento da Pinnacle, o que na minha cabeça era impossível até um tempo atrás. Então você vê que, na verdade, embora seja muito difícil, e assim, ó, eu trabalho com apostas há mais de 5, 6 anos, eu achava, se você me perguntasse 2 meses atrás, eu ia falar que é impossível, porque a Pinnacle, ela realmente é muito precisa, mas de fato, assim, ela é muito precisa, mas ela não é perfeita. Então, se tem 100 mil jogos, talvez 100 mil jogos no ano, você não vai achar valor em todos. Você precisa achar valor ali em 1, 2, 3%, que é o suficiente. Porque a Pinnacle não vai estar 100% precisa em todos os jogos. Ela vai estar em uns 95%. E aqui tô falando de over-enders, pode ter handicap, pode ter BTTS. Então, você precisa bater aonde ela está errada. E ela jamais vai estar 100% correta. E isso aqui eu estou falando de odds de fechamento, né? Então imagine em odds, não precisa ser de abertura, porque a liquidez de abertura na Pinnacle é muito ruim, mas pode ser um momento intermediário entre a abertura e entre o fechamento, você já vai ter uma liquidez mais ou menos boa, o mercado não vai ter ajustado tantas odds, você vai ter mais para onde trabalhar. Mas então você veja que a Pinnacle, ela não é perfeita. Eu respeito muito a Pinnacle, porque por 5 anos eu jamais abria o site para fazer uma aposta lá, ou os jogos que estavam lá, e hoje a gente consegue dizer que a gente consegue bater a Pinnacle e bater a Pinnacle no fechamento. E além disso, é óbvio, né, ela também tem muito erro na live. Eu acho que a modelagem em live é uma coisa que tem pouco, é mais complexo, e a maravilha é que a liquidez, né, é 5 vezes maior que você tem na pré, mesmo que seja na hora do fechamento. Então, se você consegue desenvolver um modelo lucrativo na live, você tem uma liquidez praticamente infinita. Jogos assim muito pequenos. Esses dias eu estava vendo, era a 2ª divisão no estadual do Nordeste. R$10 mil de liquidez no mercado de over e under na live. Passa a stake de todo mundo sem sustos, né? E assim, live vamos dizer, você achou valor em over na live. Você faz uma aposta. Vamos dizer que você passou a liquidez inteira. R$10 mil. Deu um tique para baixo. Daí deu 30 segundos depois, a ordem já subiu de novo por causa do tempo, né? Então você consegue passar mais R$10 mil. É praticamente uma liquidez infinita. Minha mensagem para hoje é isso. A Pinnacle, muito boa, o melhor que a gente tem para futebol, mas não é perfeito. Você consegue bater as odds de fechamento. E eu me inspiro sempre no Billy Walters. Eu já fiz um vídeo sobre ele aqui. Ele só aposta na hora de fechamento, porque ele fala que a liquidez é maior e ele não quer passar pouco dinheiro, ele quer passar muito. Ele aposta no fechamento de NFL, que talvez seja uma das coisas mais precisas que tem. E ele ainda consegue bater as odds de fechamento NFL. Então, para futebol, com certeza tem muito a ser explorado. É isso aí. Fica a minha mensagem para você. Espero que isso te motive a conseguir também trabalhar e bater as odds da Pinnacle. Porque o que a gente viu no BetShark é que a grande maioria dos apostadores, pelo menos do Brasil, ou pelo menos dos que estavam lá, ou dos que se pronunciaram, não conseguem fazer isso. Porque a Pinnacle realmente é um buraco mais embaixo. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e fica ligado para mais vídeos sobre apostas esportivas.